tema da aula passada foi as atividades produtivas. No estudo desse tema, percebemos a importância de contar às crianças a história, a evolução das atividades produtivas e, com isso, levá-las a perceber o seu espaço vivido. Vimos a feira de artesanato, a história do comércio e também o inventor de produtos. E percebemos que, a partir dessas 3 atividades, podemos estar contribuindo para a percepção da criança a respeito das atividades produtivas. Boa aula! Mãe. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como um pachá, me deram arroz de cuxa, água gelada da pilha, cozido de jurara, alavanto na quadrilha. Pacoche. Me levaram no boi bumbá pra dançar, eu dancei. Me deram catuaba pra provar, aprovei. Deram cigarrinho pra fumar, menino como eu gostei. Ai. Deus me dê fama, pra deixar-me muitas camas. Deus me dê fama, ai, ai. Oi, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é... A cultura e os grupos sociais. Então vamos estudar a respeito da cultura e os grupos sociais. Ô Paulo, Oi, Walter. me diz uma coisa, o que nós vamos aprender estudando esse tema hoje, hein, Paulo? Bom, trabalhar com o tema da cultura e a diversidade dos grupos sociais significa adentrar no universo da própria cultura brasileira. Nossa meta principal é compreender as semelhanças e diferenças que existem nas manifestações culturais em todo o Brasil. Então nós vamos focar essencialmente o Brasil nesse trabalho de hoje. Bacana. Que legal. Legal. Ô, Paulo, Oi, Maria. dessa maneira a gente também pode compreender que as culturas são criações humanas, né? E daí começa a entender o que se quer dizer quando se fala de diversidade e alteridade, né? Pois é isso mesmo, Maria. Maria, é isso mesmo. É essa abordagem que nós vamos buscar no nosso trabalho de hoje. Perceber, através da diversidade cultural, fazer com que, através da diversidade, as crianças consigam se perceber, né, e criar a sua identidade. Nós já havíamos falado em outras aulas a respeito da construção da identidade. E uma das maneiras de trabalharmos a construção da identidade, Maria e pessoal, é exatamente estimulando a criança a perceber o seu entorno. Quer dizer, que manifestações existem, além das manifestações do trabalho que já vimos, além do ambiente natural, que também nós já aprendemos a trabalhar com o ambiente natural, mas qual é o ambiente cultural que cerca cada criança? Quer dizer, qual é a cultura na qual a criança está imersa? Sim. A partir de que ela decodifica seu espaço cultural, ela ela tem a possibilidade de comparar com outros espaços culturais. E como o Brasil é muito rico na sua diversidade cultural, pela sua história, pela sua organização espacial, a riqueza que o Brasil tem em seus aspectos culturais faz com que o trabalho do educador em sala de aula se torne um trabalho, um conteúdo muito grande, muitas coisas podem ser trabalhadas. Oi, Maria? Oi, Glorinha, mesmo, desculpa. Paulo, você até me deu uma ideia.
O Brasil, pela sua história e pela história de seu povo, possui uma das maiores diversidades culturais do mundo, não é mesmo? Isso é uma verdade. Se a gente for analisar na história do Brasil, e já fizemos isso em outras aulas, nós vamos perceber que a composição da população brasileira é uma composição que tem várias etnias, vários grupos sociais que vieram de diferentes partes do mundo. Sim. E isso torna o Brasil, então, uma espécie de um celeiro de culturas. Muitas culturas estão envolvidas na constituição da própria cultura do povo brasileiro. Então, o desenvolvimento dessa temática de hoje vai nos levar a uma viagem a respeito, uma viagem no universo da cultura brasileira, tentando a partir daí trazer para dentro da sala de aula algumas experiências que serão desenvolvidas ao longo dessa aula de hoje. Causos e lendas. Para o desenvolvimento dessa temática, vamos perseguir o seguinte objetivo: resgatar, a partir de uma pesquisa, os elementos que formam o imaginário das crianças a respeito de lendas e contos do seu lugar. Significa buscar no local, no espaço onde você está lecionando, seja no seu bairro, seja na sua cidade, na sua região, quais são os elementos que constituem a história a história popular. Nós vamos trabalhar um pouco com as lembranças, com a memória coletiva a respeito de lendas, de contos, né? E a riqueza que esses contos têm na sala de aula para o desenvolvimento pedagógico. Né? Sim. Tá. Para o desenvolvimento dessa atividade, nós utilizaremos materiais, né? Alguns materiais como papéis coloridos, lápis, material de pintura, material de desenho, recorte de revistas, livros que contam lendas, né, que trazem à tona lendas, e esse será, a princípio, o nosso primeiro material de suporte. Legal. Paulo, Oi, o que é necessário o educador saber? O que ele precisa saber? para trabalhar com essa atividade de causas e lendas, é importante que o educador tenha um conhecimento de quais são as histórias que circulam no lugar onde ele está trabalhando. Né? Tá. Onde as crianças moram, não é, Paulo? Onde elas moram, porque é exatamente este conteúdo cultural do local onde está se trabalhando que vai ser a matéria-prima do trabalho. Nós percebemos que, pela diversidade cultural do Brasil, tem muitas lendas que circulam o Brasil inteiro. Né? Lendas como a lenda do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, do Boitatá, do Negrinho do Pastoreio, Caipora. Caipora. São todas essas lendas que permeiam o imaginário da nossa sociedade. Embora a nossa sociedade esteja envolvida num processo, e também já analisamos isso, né, num processo de um movimento acelerado da sociedade, mas não podemos jamais deixar de trabalhar com o imaginário popular. Sim. Certo? Certo. Este imaginário popular, ele é construído ao longo de muito tempo. A história do Brasil revela que muitos causos e lendas vieram também, assim como no Carnaval, pessoal, vieram de outros lugares, originaram-se em outros povos e acabaram se transferindo para o Brasil e novamente aqui, ao chegarem, receberam todo um tratamento de acordo com cada realidade aonde esses causos e lendas foram construídos. Não bastasse, então, esses contos que vêm, né, no processo de ocupação e construção do território brasileiro, acontece a transformação, porque a história contada vai se transformando. Aquele dito, cada vez que eu conto uma história, eu aumento um ponto. Na verdade, essa construção das lendas e causos pode ser percebida. Nesse caso, é importante que a educadora possa orientar seus alunos para que pesquisem. E como será que a gente poderia pesquisar, então, um conto, uma lenda da nossa cidade? Ah, legal. Olha só, Paulo. Oi. Desculpe te interromper, mas... Fique à vontade. Olha só, a gente já fez uma pesquisa aqui, sabe? Já fizeram. Sobre Vocês- causos e lendas. Vocês me surpreendem cada vez mais. Né? Eu acho que o nosso trabalho está dando um bom resultado, porque vocês já estão se antecipando no nosso trabalho de sala, já trazem tudo pesquisado. Isso é muito A gente legal. tem estudado, professor. Isso é Explica muito para ele bom. como a gente fez, Walter. Tá, então, posso explicar, Paulo? Pode contar. Tá, então é o seguinte, nós dividimos, cada um pesquisou um pouco. Eu pesquisei do Saci Pererê. Você quer contar pra gente eu como é quero. que foi? Então, olha só, a lenda do Saci é da data do fim do século XVIII, sabe? Durante a escravidão.
as almas secas, amas secas, É. ama, Ama eu sempre confundo, secas. ama secas. ama secas. Isso. Sim, que E os cuidavam ca- das crianças. Aham. E os caboclos velhos assustavam as crianças com os relatos das travessuras deles, sabe? Olha só. O seu nome no Brasil é de origem tupi-guarani. Ah. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um ser brincalhão, enquanto que em Isso outros mesmo. lugares ele é visto como um ser maligno. Um diabinho. Dependendo da região, a história vai sofrer alguma deformação, né, outra deformação, e vai gerar, então, essa memória coletiva, né, da história contada de uma pessoa para outra. Né? E essa possibilidade que acontece, ela só é possível realmente pela diversidade cultural. É verdade. Isso é uma pois é. demonstração da importância da diversidade cultural na construção dos elementos culturais de cada povo em cada região. E aí, tem mais pesquisa para a gente ouvir? O que Tem. tem aí de bom? Tem, Vamos lá. Paulo. Ó, por exemplo, o Saci Pererê é representado por uma criança, né, por um negrinho, de uma perna só, né, que todo mundo lembra disso, né? Ele só tem uma perna só, ele fuma cachimbo e usa na cabeça um gorrinho vermelho que dá poderes mágicos, né? Um desses poderes é ele aparecer e desaparecer. Ai, que ótimo. Você lembra? Olha só Eu lembro que disso do Sítio do Capão Amarelo, né, Paulo? Isso, Bom, os contos do Monteiro Lobato. E olha só o que eu descobri. Existem 3 tipos de saci, vocês sabiam? Não. Qual é? Tem 3 tipos, olha. Tem um que é o pererê, que é um negro, Sim. que é o negrinho. Uhum. Tem o outro que é o trique, ele é moreno, mais claro assim, e brincalhão. E tem o saçurá. O saçurá tem olhos vermelhos. Viu? Ele também se transforma numa ave chamada matiaperê, cujo assovio melancólico dificilmente se sabe de onde vem. O barulho desse pássaro é bem misterioso, ninguém sabe de onde vem. Legal. Olha só que interessante. Então, novamente a gente percebe que o Saci Pererê recebe denominações de acordo com a região onde ele é contado, onde a história é contada. E quem já não ouviu uma história do Saci Pererê? Né? Todos nós já ouvimos. Professor, Oi. eu tenho mais algumas informações a respeito do Saci Pererê. Fale-nos então, Glorinha. Olha só, eu sei que ele adora fazer pequenas travessuras, Isso como, é por verdade. exemplo, esconder brinquedos, soltar animais dos currais, derramar sal nas cozinhas, fazer trança nas crinas dos cavalos. Olha só que interessante. E professor, Oi. diz a crença popular que dentro de todo redemoinho de vento existe um saci, você sabia? Olha só que interessante. E ele, professor, ele não consegue atravessar nem córregos e nem riachos. Alguém que estiver sendo perseguido pelo saci, professor, tem que jogar cordas com nós no seu caminho, que ele vai parar para desatar os nós, deixando a pessoa fugir. Olha Sabia? só que interessante. Professor, e a lenda ainda diz que se alguém jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira, pode até capturá-lo. E se Olha conseguir sua carapuça, professor, ele será recompensado com a realização de um desejo. Nossa, Olha que legal. Olha só que interessante a transformação de uma história, né, em cada regionalidade, em cada momento que ela vai ser contada. E a gente consegue perceber, por essas lendas, essas duas que vocês falaram, alguns elementos que são de origem do campo e elementos que a gente consegue perceber no estudo de geografia mesmo. Né? Elementos como o fato de você trabalhar Soltar os animais do animais, curral, não é? né, tranças nos Na cavalos, crina, e tudo isso são elementos que vão dando para quem está ouvindo a história, que nesse caso é a criança, e quem está pensando, ela está reconstituindo todo aquele ambiente natural aonde está vivendo aquele personagem. E isso é geografia. Sim. Legal. Que legal. Tem mais pesquisa? Tem. Tô curioso. Que mais? Tem, Paulo. Oi. Além do saci, nós pesquisamos o negrinho do pastoreio, né? É legal. Sabia que o negrinho do pastoreio é uma lenda meio africana e meio cristã? Que interessante, Maria. E essa história foi muito contada no final do século passado, né, pelos brasileiros que descobriram, né, que dependiam do fim da escravidão. Né? É muito popular, Paulo, no sul do Brasil.
Que interessante. É. Olha a diversidade regional, um conto que vem especificamente de uma determinada região do Brasil. O que mais que tem para a gente saber a respeito do Negrinho do Pastoreio? Então, puxando o gancho ali da Maria, Legal. nos tempos da escravidão havia um estanceiro malvado com negros e peões, sabe? No dia de inverno. Fazia frio de rachar e o fazendeiro mandou que um menino negro de 14 aninhos, assim, fosse pastorear cavalos e potros recém-comprados. No final da tarde, quando o menino voltou, o estanceiro disse que faltava o cavalo faltava o cavalo baio, isso. Isso. Pegou o chicote e deu uma surra tão grande, mas tão grande no menino, que ele ficou sangrando, coitadinho. Nossa. Pois é. Aí ele ficou sangrando. Você vai me dar conta do baio ou verá o que acontece? Disse o malvado patrão. Aflito, ele foi à procura do animal, sabe? Em pouco tempo ele achou ele pastando e laçou-o. Mas a corda se partiu e o cavalo acabou fugindo. De novo, fugiu. Droga, né? Continua aí, Glorinha. Eu sei mais coisas, gente. Vai lá, Glorinha. Olha, professor, Oi. na volta à estância lá, o patrão ainda estava muito irritado, sabe? E espancou o garoto de 14 anos e amarrou pelado, professor, peladinho, sobre um formigueiro. Nossa. Olha, professor, o que ele fez. No dia seguinte, quando ele foi ver o estado da sua vítima, né? Ele levou o maior susto. O que aconteceu? Porque o menino estava lá, professor, mas de pé, com a pele lisinha, sem nenhuma marca das chicotadas. E ao lado dele, sabe quem estava, professor? Quem? A Virgem Nossa Senhora. E mais adiante o baio e os outros cavalos. Aí, professor, o estancieiro se jogou no chão, pediu perdão e o negrinho, assim, ele não respondeu nada, ele não disse nada. A única coisa que ele fez foi beijar a mão da santa e montar no baio. E assim ele partiu conduzindo toda a tropilha. Que legal. Olha só que interessante. E foi por isso, então, que a Maria nos falou que tinha uma relação entre a questão de ser um caos, uma lenda, né, cristã, e que envolvia uma questão também africana. E aí, pessoal, perceberam a riqueza de informações e de possibilidades de se trabalhar utilizando causos e lendas para o desenvolvimento do ensino da geografia? É assim que a gente espera que o trabalho seja desenvolvido em sala de aula, procurando cada vez mais conhecer a realidade, quais são as histórias locais, com pessoas mais idosas, pesquisando e desenvolvendo essa proposta que é muito gostosa de se trabalhar em sala de aula, ok? As festas populares. Como já trabalhamos no primeiro tópico, vimos a variedade cultural do Brasil. Nesse caso, trabalhar também com as festas populares requer um objetivo. Vejamos esse objetivo. Identificar e representar as festas populares do lugar e compará-las com festas de outras regiões brasileiras, buscando diferenças e semelhanças. Percebemos que o Brasil tem uma variedade cultural imensa e, a partir disso, podemos perceber que em cada localidade, em cada região ou micro-região, desenvolve-se um conjunto de festividades específicas de cada lugar, mas sempre relacionada com a história daquela região e com a própria história do Brasil. Nesse caso, trabalhar com as festas populares significa estimular as crianças a buscarem no seu espaço vivido quais são os festejos, quais são os folguedos, quais são os momentos de encontro daquela população que se transformam em festejos locais e, a partir daí, fazer com que ela compreenda que esses festejos nada mais são do que o resultado do que aquela população percebe a respeito do seu espaço vivido e das suas próprias relações sociais. Festas religiosas, festas que podem ser desenvolvidas para comemorar cultivos, produção agrícola, N festas que acontecem no Brasil. Isso pode ser utilizado, então, como matéria-prima para o desenvolvimento, como recurso didático-pedagógico para o desenvolvimento do trabalho de sala de aula. Festas, por exemplo, como o Boi-Bumbá, festejos da região nordeste do Brasil, que acontecem em muitos lugares, como é o caso do forró, como é o caso do maracatu, como é o caso do frevo. E se a gente for olhar em outras localidades do Brasil, festejos que têm um fundo religioso
Isso acontece muito no Brasil, exatamente pela diversidade religiosa que o Brasil apresenta. Tudo isso, então, é suporte para o desenvolvimento dessa atividade. E uma das atividades importantes que o Brasil tem, um dos festejos que unifica quase todo o país, né, todo o país se unifica, é o festejo do Carnaval. E que será também uma atividade que desenvolveremos nessa aula para apresentar como trabalhar as festas populares em sala de aula. Mas antes disso, vamos para um rápido intervalinho e já já nós voltamos com o baile de Carnaval. E aí, já voltaram do intervalo? Vamos então para a proposta de atividade que se chama o baile de Carnaval. Temos como principal objetivo nessa atividade o seguinte: organizar um baile de Carnaval que tenha como elementos centrais os ritmos e costumes locais, buscando as diferenças e semelhanças com as festas de outras regiões do Brasil. É coisa boa. Legal. Super balzinho, amigo. Uma máscara. É coisa boa. Mamãe, eu quero. Nossa, pessoal, que legal, vocês levaram realmente a sério aquela ideia do baile de Carnaval. É mesmo? Pois é, mesmo, professor. todo mundo fantasiado, todo mundo decorado, que coisa legal, que coisa bonita que vocês trouxeram. Daqui a pouco, Paulo, você vai descobrir por que eu estou de Rei Momo. Pois é, eu estou louco para ver o que vocês acabaram desenvolvendo com essa ideia, com essa proposta de trabalho. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para as pessoas como é que a gente desenvolve essa atividade na nossa sala de aula. Ah, sim. Para o desenvolvimento dessa atividade são necessários materiais como papéis coloridos, material de desenho, material de pintura, para fazer a decoração da sala, do ambiente da festa de Carnaval, do baile de Carnaval. É importante também que se tenham confetes, serpentinas, que sejam confeccionados máscaras, que sejam trabalhadas a ideia do que é o Carnaval. Então existe uma série de preparações e os materiais, aí, as fantasias que vão ser produzidos. Isso é importante para o desenvolvimento material da atividade. Bacana. Legal. Então, além disso, é importante perceber que o Carnaval é uma manifestação da cultura brasileira que tem uma influência muito grande em todo o território nacional. Por ser uma festa que atinge todo o país, o Carnaval tem um sentido de representar as manifestações culturais, as diferentes manifestações culturais em todo o Brasil. E a criança percebe isso porque ela participa ativamente desse processo, acompanhando pela televisão, pelos meios de comunicação e mesmo pelas festas locais. E por isso é importante que nessa atividade o educador produza uma pesquisa a respeito do Carnaval na sua localidade, mas também procure desenvolver uma percepção do Carnaval em outras regiões do Brasil, para que através da comparação a criança possa perceber a sua construção cultural, da onde vem, né, toda a bagagem que estrutura a cultura local e que faz com que ela, né, veja o Carnaval como uma manifestação da cultura brasileira. Mas será que o Carnaval é uma construção que é somente brasileira? Será que o Carnaval tem história? Será que o Carnaval pode ser um recurso didático, pedagógico para a gente ensinar geografia? Pode. Vamos dar uma olhada, ver o que o pessoal aqui acha disso. E daí, pessoal, o que vocês acham? Olha, professor, a gente fez uma pesquisa sobre a história do Carnaval, sabe? Legal. Porque achamos que isso é muito importante. Muito Bem, a gente descobriu, professor, que a palavra Carnaval vem de carnevale, que em italiano quer dizer o tempo que se faz uso da carne. Olha só. A expressão, professor, se refere ao fato de que nos dias de Carnaval antecedem a quarta-feira de cinzas. Sim. E você sabe, né, professor, que a quarta-feira de cinzas é o tempo de jejum, de abstinência para os cristãos, não é verdade?
Então, então, por isso os italianos adotaram a palavra carnevale, sugerindo que antes da quaresma, professor, se poderia fazer um carnaval, ou seja, um abuso de carne, de tudo que é proibido, ou até mesmo extravagante, professor. Poxa, que legal, né? Você sabia disso, né, Walter? Sabia, a gente pesquisou junto. Viu, gente? Ô, Paulo, Oi. você sabia que o carnaval nasceu na Itália, né? Pois é. Sabe? De uma manifestação popular anterior à era cristã. Nossa. Legal. E sabia qual era o nome, pessoal? Como? Saturnalhas. Que nome diferente, Maria. Interessante. Sabe de onde vem? Era uma festa em homenagem ao deus Saturno, que é o deus greco-romano da agricultura e mais tarde do tempo, né? Mas outras divindades da mitologia greco-romana, como o Baco, né, que é o rei do vinho, do teatro, né? O Imomo, que era o rei grego da sátira e do riso. Claro. Eles dividiam as honras nos festejos, né? Que eram celebrados nos meses de novembro e dezembro. Ai, que legal. Legal. Bacana. Olha só que interessante perceber que existe uma relação muito forte da cultura ocidental com o carnaval. Desde os gregos romanos, né, até passando pela Itália, passando por Portugal. Me parece que tem uma forte base da cultura ocidental e principalmente da europeia, que depois se transfere para o Brasil após o descobrimento, a história da colonização e vai chegar até os dias de hoje, né? É muito importante fazer essa conexão que vocês estão fazendo da história mundial, né, para o momento, para dentro da nossa escola. Essa pesquisa está muito legal. Tem mais alguma coisa legal aproveitando aí pra gente? esse gancho aí, vou falar agora do Brasil, do Carnaval no Brasil. Olha só, fala pra gente então. Eu pesquisei. Então, o famoso no mundo inteiro, o Carnaval brasileiro, é originário do intrudo português. Quer dizer, um conjunto de brincadeiras de rua em que as pessoas atiram água, farinha, ovos podres e fuligem umas nas outras. Olha só que legal, né? Viu só, Maria? Uma brincadeira de rua. Uma brincadeira de rua. Exato. Trazido para o Brasil no século XVII, o estrudo sofreu influência dos carnavais. Ô, Walter, Oi. eu acho que é entrudo. Entrudo, né? Que é essa brincadeira. Ah, é verdade. Portuguesa. Tem razão, desculpe. Isso. Entrudo. Isso, entrudo. Ah, tá. Foi trazida pelos países europeus, como a Itália, a França, e foi quando as máscaras e as fantasias, isso aqui que a gente está usando, tá vendo? Como o Pierrot, a Columbina, o Rei Momo, que eu aqui, ó, agora estou explicando melhor, né? Eu tô de Rei Momo. Por isso que eu vim de Rei Momo hoje. Que legal, gente. Perceber também que até a fantasia, se a gente for levar em consideração, a própria construção das fantasias nos remete à compreensão da história e da geografia. Sim, porque tem muita história, não é mesmo, professor? muita história, e essas histórias explicam que nesses espaços geográficos onde foram geradas essas culturas, existia todo o carnaval era uma comemoração de determinadas manifestações que aconteciam naquele espaço geográfico, como comemorar a colheita, como comemorar, né, os dias de feriados cristãos, né, no caso, para os cristãos ocidentais, tinha uma importância, né, o fato de você comemorar antecipadamente uma festa cristã, utilizando o quê? De determinadas alegorias, brincando, festando, consumindo muitas vezes, né, que é o caso daquilo que a Glorinha nos falou, do carne comendo vale, carne, né, professor? E eu acho que tem toda essa ideia, esse misticismo que ao mesmo tempo tem por trás, essa história toda, é a construção da nossa própria identidade. Então, mostrar para nossas crianças que tem história e que essas histórias nos remetem a compreender o espaço geográfico dos povos do passado, para entender o que fazem os nossos povos, né, atualmente, a nossa cultura brasileira. Muito legal. E aí, pessoal, tem mais alguma contribuição que a gente possa estar passando? Não, vamos em professor, frente, né? você pode dizer um pouco para a gente sobre o carnaval? Ok. Olha só, gente. Então, essa atividade ela tem essa característica fundamental de você mobilizar toda a turma para fazer um grande baile de carnaval. Mas não só um baile para dançar, não só um baile para a gente brincar, mas um baile para estudar, para mostrar para as crianças, né, toda essa gama que envolve esta atividade. E, principalmente, fazer com que a criança pesquise no local
qual é a atividade, qual é a manifestação que se faz durante os dias de carnaval na sua cidade. Como que a criança percebe esta manifestação na sua cidade? Dessa maneira, nós estaremos contribuindo para que a criança se perceba no seu espaço geográfico através das diferenças que ela vai percebendo em outras regiões. O carnaval é uma festa nacional e, no entanto, ele adquire configurações diferentes de acordo com uma realidade aonde ele está inserido. E é com isso que nós queremos trabalhar e brincar ao mesmo tempo nessa grande festa de carnaval. E aí, pessoal? Vamos continuar a festinha, então? Mais um pouco de festa para a gente animar essa aula de hoje? Vamos lá. Vamos lá, então. Legal, Olha lá. Vamos dançar aí, Paulo. Vamos aí. Vejamos, então, como fazer a avaliação do tema da nossa aula de hoje. Percebemos que o carnaval, que as lendas, as festas populares estão contidas em todas as regiões brasileiras das suas mais variadas formas e diferenças regionais. Sim. Isso permite que o educador construa, dentro de sala de aula, um diálogo com seus alunos, mostrando para ele que ele está inserido em uma determinada cultura local e que essa cultura tem suas características. Sim. A partir de que a criança decodifique seu espaço, ela consegue buscar em outras regiões semelhanças e diferenças. E é a partir dessa discussão entre semelhanças e diferenças que ela começa a construir o seu próprio código de signos e símbolos que faz com que ela identifique e se identifique na sua cultura. Então, desta forma, à medida que as crianças forem produzindo suas histórias, seus causos, suas lendas, buscando na sua localidade quais são as expressões musicais, quais são as festas, quais são os folguedos, e principalmente nessa atividade do carnaval, qual é a influência que essa festa carnavalesca tem sobre esta localidade, é que o educador vai poder medir qual é o grau de conhecimento que essa criança vem tendo. Né? Então aí estaria a base então, para você construir teu método avaliativo. Cada educador tem que estar sempre revisando o seu método avaliativo, porque depende muito da realidade. É importante também que o educador conheça muito bem a história da sua localidade. Nesse caso, Glorinha, Walter e Maria, quando estiverem em sala de aula, procurem conhecer toda a realidade da escola, toda a realidade. Isso a gente já vem falando em outras aulas. Sim. E é que isso, é exatamente isso que vai permitir que vocês construam um bom sistema avaliativo. E aí acompanhar o desenvolvimento da criança, saber qual é o nível de compreensão, como que ela representa tudo isso, como que ela, qual é o comportamento que ela tem diante dessas diferenças e semelhanças, e dessa forma realizando uma boa avaliação de todas essas propostas que nós apresentamos hoje. Legal. Sim. E é isso, pessoal? É isso aí. Legal. Então, bom trabalho para vocês. A gente vai continuar as nossas aulas e vamos dar continuidade aos nossos estudos aí. Vamos lá. Tá bem? Professor? É isso aí, pessoal. As nossas dicas de estudo são as seguintes. Procurem nos catálogos turísticos da cidade a respeito dos aspectos culturais que cercam a cidade, né, que circundam a cidade. Procurem também em livros de história, de geografia da região onde você mora, buscando exatamente quais são as atividades, as manifestações populares que acontecem. Atlas de geografia para ajudar a mapear os acontecimentos culturais do Brasil e um bom estudo para vocês. É isso aí, pessoal. É isso aí. Legal. Tchau, pessoal. Até o próximo. pessoal. O tema da aula de hoje foi a cultura e os grupos sociais. E percebemos que, nesta proposta de trabalho, a cultura brasileira é o foco central e deve ser trazida para a sala de aula utilizando os mais diferentes recursos. Estudamos causos e lendas, as festas populares e baile de carnaval. E percebemos que, através de uma atividade como esta, o baile de carnaval, podemos trazer para dentro da sala de aula todos os aspectos mais importantes da cultura brasileira e fazer com que as crianças reflitam a respeito disso. Até a próxima aula!